Nós vamos continuar nesse assunto, a desoneração da folha de pagamentos, que vai passar agora pelo Senado. Vamos conversar com o especialista em direito tributário, Eduardo Natal. Olá, Eduardo. Boa tarde, bom dia, Marcelo, ainda estamos pela manhã, bom dia. Exatamente. Eduardo, a gente acompanhou a reportagem, né? É claro que nessa discussão o governo chegou a dizer que gostaria de fazer essa desoneração para todos os setores, e iria apresentar um projeto, mas é claro que os deputados, eles fizeram essa análise, olha, vamos manter aquilo que já existe, que é mais fácil, e depois vamos discutir. No fundo, né, Eduardo, um cenário como esse reforça a necessidade de uma reforma tributária de fato aqui no país, né? Totalmente de acordo, Marcelo. Eu acredito que a reforma tributária que readeque toda essa carga, principalmente com relação às contribuições previdenciárias, ela é necessária, tá? Sem dúvida, o ambiente político e econômico talvez não seja o mais pertinente para uma reforma agora, mas para um período pós-eleitoral, sem dúvida nenhuma, tem que ser um dos assuntos primeiros da pauta para uma readequação da carga tributária, uma readequação do nosso sistema para que ele possa se integrar de uma maneira mais sólida, até mesmo com os mercados internacionais, e uma redistribuição também de carga aqui, principalmente sobre a folha, que representa em média uma tributação como encargos tributários de algo em torno de 30% do montante de folha de salário das empresas. De fato é muito pesado, né, Eduardo? E isso explica também esse crescimento da informalidade, né? As empresas, elas até querem manter seus funcionários, querem seguir as regras, mas além de haver toda uma dificuldade aí para acompanhar as normas que são colocadas pelo governo ano após ano, as mudanças, até quem quer andar direito tem dificuldade e custa muito, né? Por isso também que há necessidade dessa reforma. Nós vamos ouvir muito ainda falar em 2022, nas promessas de campanha, uma série de reformas, todos são unânimes em defender, mas depois, quando chega na prática, é muito difícil haver essa discussão. Tivemos aí vários projetos, tem projeto na Câmara, tem projeto no Senado, depois o governo apresentou aquele do imposto de renda que a maioria repudiou esse projeto, enfim, mas para a gente poder explicar o que significa essa desoneração para esses setores que são importantes aí, como nós trouxemos na reportagem, são mais de 7 milhões de empregos. Bom, essa desoneração ela remonta já ao período da Dilma Rousseff. Ela fez essa desoneração para mais de 50 setores em meados de 2012. Depois essas desonerações todas elas foram sendo modificadas e reduzidas. Existia um período em que era compulsório o recolhimento, que não seria mais pela folha e sim pela receita bruta das empresas. Hoje ele é facultativo para 17 setores apenas, foram aqueles inclusive mencionados na reportagem. E acaba sendo um instrumento interessante nesse momento, porque de fato a gente passa por um momento de inflação, por um momento de instabilidade econômica e até mesmo política. Então a manutenção da opção para esses setores que já vinham recolhendo com a desoneração até o final de 2023 não cria uma incerteza, uma insegurança com relação aos seus custos. Portanto, há, com base nessa possível aprovação agora no Senado, a manutenção desse regime, em que a empresa pode, no início de cada exercício, as empresas desses 17 setores podem optar pelo que for mais conveniente, se ela vai tributar 20% sobre a folha de salários ou se ela vai tributar um percentual que pode variar, dependendo da empresa, de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Normalmente, a tributação sobre a receita bruta, como a alíquota ela é bem menor, ela é mais vantajosa. Portanto, as empresas que que têm esse benefício acabam optando pela chamada desoneração. Eduardo, há pouco você mencionou 30%. Queria que você explicasse qual que é a carga tributária. Muitos empresários falam que, olha, eu pago um salário e pago quase outro salário para o governo. Eu queria que você falasse um pouco dessa realidade brasileira atual. Claro. Além dos encargos trabalhistas, você tem os encargos previdenciários que giram em torno de 30% em termos de alíquota, tá? Você tem 20% de cota patronal,
que é sobre a folha de salários. Depois você tem o seguro de acidentes do trabalho, atualmente chamado RAT-FAP, que ele pode variar entre 0,5% até 6% da folha de salários. E ainda você tem a contribuição dos empregados, que são descontadas dos próprios empregados, com um percentual e um limite por cada um desses empregados. E, além disso, você ainda tem o Sistema S, que gira em torno de 5,8% da folha de salários mensal dessas empresas. Então, em termos de alíquota, você chega ali a quase 30% de incidência tributária específica. Nós perdemos o contato com o Eduardo Natal, que é o especialista em direito tributário, conversando conosco sobre essa decisão. Aí a Câmara aprovou a desoneração da folha de pagamentos. Pois não, Eduardo, pode falar. Complementando, eu não sei se acabou caindo um pouquinho aqui enquanto eu falava, mas os encargos chegam a 30%, em torno de 30%, com cota patronal, que gira em torno de 20% sobre a folha, os encargos descontados dos empregados. Além disso, você tem os encargos do seguro de acidente do trabalho, que giram em torno entre 0,5% a 6% da folha, mais os encargos de terceiros, que são as contribuições do Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, INCRA, salário e educação. Isso chega a ter uma alíquota entre 28% a 30%, a 31% sobre a folha salarial das empresas. Além disso, você tem também toda uma inclusão de benefícios, abonos, que são discutíveis, inclusive, né? Existe muita discussão sobre o que inclui, o que deve ou não ser incluído na base de cálculo da folha, mas, em princípio, todo e qualquer pagamento feito aos empregados como algo retributivo ao trabalho é a base de cálculo para a incidência dessa carga, dessas alíquotas de 30%, algo em torno de 30%. Exatamente, isso ajuda a explicar, evidentemente, toda essa informalidade, ficou muito explícita aí, infelizmente, na pandemia, né? O governo concedeu auxílio e muitas pessoas não tinham renda mesmo, né? Sem dúvida, eu acredito que a carga tributária sobre a folha, ela empurra, sim, as empresas para a informalidade. Eu atendo diariamente empresários de todos os portes. Há uma grita, uma reclamação há muitos anos sobre o tamanho desse encargo, o que impede, inclusive, a contratação de novos empregados. Eu acredito que, com as duas propostas principais que existem hoje correndo no nosso Congresso, a PEC 45 e também a PEC 110 no Senado, seria possível também a gente trabalhar, o Brasil trabalhar, os congressistas trabalharem, uma readequação das alíquotas das contribuições previdenciárias, de modo a também fomentar o emprego, né? Quer dizer, uma carga tributária que talvez pudesse ser graduada de acordo com o número de empregados que uma empresa contrata. Quer dizer, quanto mais ela contrata, talvez ela, na minha opinião, ela deveria pagar menos alíquota de contribuição previdenciária, estimulando a empresa a fazer as contratações e entrar para a formalidade, tá certo? Ter um mercado mais formal, até para a gente avaliar nível de emprego, porque, veja, quando a gente analisa nível de emprego no Brasil, quem está fora do mercado de trabalho, ou quem não tem carteira assinada, sequer é relacionado como uma pessoa que está dentro dos patamares de empregabilidade. Então, é fundamental uma reforma tributária que possa, de fato, readequar essa carga, redistribuí-la de uma maneira equitativa, equânime, para que a gente possa ter uma evolução que acompanhe, inclusive, a reforma trabalhista, que, na minha visão, foi boa, que aconteceu em 2017. Agradecemos, então, a participação do Eduardo Natal, que é especialista em direito tributário, conversando conosco sobre essa aprovação da Câmara da permanência da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço a todos.